Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Seguinte, vamos continuar então a sequência dos nossos estudos. Hoje eu vou falar dessa equação aqui, ó, equação de Torricelli. Vamos lá? Então tá, eu estou aqui com o material do Geek One, na página 16, tá? E nós temos aqui então o título para a equação de Torricelli, vamos assinalar aqui. Opa, amarelinho. Equação de Torricelli. Não vou ler essas coisas aqui, só resumindo, tá? A equação ela está aqui embaixo, ela é essa aqui. O que que ela é? Ela é a mistura de duas equações, vou mostrar aqui, que é a função horária da velocidade e a função horária das posições do movimento uniformemente variado, ou seja, tem aceleração. Então, vou fazer maior aqui para a gente poder observar bem. Deixa eu só aumentar aqui a ponta da caneta. Nós temos aqui a função da velocidade, vocês já conhecem, né? O famoso vovoteu. E esse daqui que é o sorvetão. Vamos colocar assim, t mais aceleração vezes o tempo ao quadrado. E tem um meio aqui que a gente vai deixar assim, dividido por 2. Tá? O que, que o Torricelli italiano fez há um bom tempo atrás, né? Ele juntou essas duas aqui. Tá? Ele isolou isso aqui, ó. Ele isolou o tempo nessa equação aqui, então ele pegou velocidade, ele passou a velocidade inicial para lá subtraindo e passou a aceleração dividindo, assim. Tá? E ele pegou essa parte aqui, ó, e substituiu no t aqui, ó, aqui e aqui, certo? Então deixa eu ver se tem mais um espaço aqui para eu poder, aqui do lado aqui, ó, poder fazer. Aí ficou assim, ó, ele pegou esse SO que está aqui, pôs para dentro, ficou assim, SO, igual, igual. Aí colocou lá, velocidade inicial vezes o tempo. Aí no lugar do tempo ele colocou aquilo ali, velocidade menos velocidade inicial dividido pela aceleração. Mais, aí lá no t de novo, tem uma aceleração, tem um 2, e aqui no lugar do tempo ao quadrado ele colocou v menos v0 sobre aceleração. E elevado ao quadrado, né? Porque é tempo ao quadrado aqui, ó, tempo ao quadrado. Bom, aí ficou essa coisa esquisita aqui, né? E ele começou a fazer o seguinte, ele separou, fez aqui distributiva aqui. Aí o que, que ele fez aqui dentro? Ele fez o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, lembram disso? Depois ele aplicou a distributiva nas três partes que ficam aqui, ó. Ficou uma coisa enorme, e ele foi cortando, cortando, cortando. Aí no final, passando tudo a limpo, né? Isso aqui virou ΔS. Aí no final, juntando tudo, ficou assim: velocidade ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o ΔS. Tá? Então essa aqui ficou conhecida como equação de Torricelli, certo? Eu vou ver se eu faço um vídeo depois mostrando, terminando esse desenvolvimento aqui, para mostrar para vocês como é enorme aqui, né? O que ele fez. E o que, que dá para perceber aqui? Que desapareceu o tempo, né? Não tem tempo aqui. Então a gente costuma falar assim na física: você está estudando um movimento e não tem tempo, usa Torricelli, certo? Então, ou seja, o exercício não falou nada. Falou de velocidade inicial, falou de aceleração, falou de distância percorrida, não falou nada do tempo. A gente vai usar Torricelli, ok? Então a gente vai fazer alguns exercícios com a equação de Torricelli e vou deixar uma lista para vocês poderem desenvolver, ok? Beleza. Então eu vou dar uma pausa aqui, vou pegar um exercício como exemplo para a gente poder resolver. Bom, pessoal, eu estou com um pedacinho da lista aqui que eu vou deixar em anexo para vocês resolverem, tá? Vai ficar de tarefa. E eu vou fazer a primeira questão aqui com vocês, tá? Vamos lá. Diz assim: um avião, na decolagem, ele percorre a partir do repouso. Então, nós já temos aqui repouso. Repouso, nós sabemos que a velocidade inicial é zero metros por segundo. Sobre a pista, 900 metros. Então, ele vai percorrer, ou seja, ele vai se deslocar por 900 metros. 900 metros. Com aceleração escalar constante, então ele tem uma aceleração de 50 metros por segundo ao quadrado. Calcular a velocidade de decolagem do avião. Então tá aqui o avião, ó. O avião está aqui no ponto inicial, ele vai chegar lá no ponto final e vai decolar. Eu quero saber com que velocidade ele chega aqui.
depois de percorrer esses 900 metros, né? Aqui é um ΔS de 900 metros. Ele sai com velocidade zero e acelerando com uma aceleração de 50. Não falou nada do tempo, ó, não falou quanto tempo levou para ele começar a decolar. Né? Então não dá para usar nem a função horária da velocidade, o vovô-ateu, e nem o sorvetão, porque eles têm tempo. Né? A gente vai usar, obviamente, Torricelli. Então vamos lá, montar o Torricelli aqui. Ó, velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Aí esse aqui o pessoal inventou apelido também, né? Os caras chamam assim, vovô e vovó, os dois de asas deltas. Vovô e vovó, os dois de asa delta. Certo? Aí assim a gente decora a fórmula. Então vamos lá. Eu quero saber qual é a velocidade final do avião, sendo que ele partiu do repouso, a velocidade inicial é zero. Aí tem um 2 aqui. A aceleração é de 50 e o ΔS é de 900. Repara que a gente não precisou transformar nada, tá tudo no sistema internacional, tudo certinho. Então vamos desenvolver? 0 ao quadrado é zero, isso aqui vai cair fora. Então vai ficar assim. 2 vezes 50 é 100, só que ainda tem um 900. Então, nós vamos ter 900 vezes 100, você vai copiar o 900 e vai aumentar mais dois zeros. Então, a gente tem 90 mil. Só que agora está ao quadrado, né? Como é que a gente faz para eliminar esse quadrado aqui? A gente aplica uma raiz. Só que tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. E do outro lado, eu tenho 90 mil. Então, vamos lá. Quando eu faço raiz numa coisa com quadrado, isso corta, né? Um anula o outro. Então fica só a velocidade. E agora a raiz quadrada de 90 mil. A gente vai pensar assim, ó. 90 mil é 9 vezes 10 mil. 9 vezes 10 mil. E tem uma raiz aqui. Quando é vezes aqui, eu posso separar, né? Eu posso separar em raiz de 9 vezes raiz de 10 mil. É uma propriedade da raiz quadrada, né? Raiz de 9 a gente sabe que é 3. E a raiz de 10 mil? 10 mil a gente vai fazer assim, ó, a dica é assim, ó, tem um monte de zero, cai pela metade. Tem quantos zeros o 10 mil? Tem 4 zeros. Então, quando tirar a raiz, vai ficar o 1, 2 zeros. Metade de zeros. Pronto. 3 vezes 100, a velocidade do avião na decolagem é de 300 metros por segundo. Ok? Isso aqui, para saber quanto é em quilômetros por hora, teria que multiplicar por 3,6, né? Vai dar um número absurdo. A gente vai ver que esse exercício ele foi inventado só para fazer os cálculos mesmo, porque a velocidade, quer ver, pessoal? A gente vai multiplicar por 3,6 os 300, vai dar 0, 0, 18, 9, 1, 10. Dá 1.080 quilômetros por hora. Isso aqui é velocidade de voo de avião quase supersônico, é quase a velocidade do som. Então não tem como um avião decolar com essa velocidade enorme aqui, tá bom? Mas o exercício foi feito a título de cálculo, né? Mas para a gente poder fazer os cálculos, beleza? Bom, a lista vai longe, tem vários aqui, vocês vão fazer de tarefa. Vamos lá. Aí na página 17, diz assim, velocidade média do movimento uniformemente variado, que é o nosso move, né? Vou voltar aqui. Opa, cadê a caneta amarela? Aí, velocidade média do movimento uniformemente variado. O que acontece? Quando você tem um movimento uniformemente variado, você tem um gráfico assim, ó, que aí você tem aqui velocidade, aqui você tem o tempo, e a velocidade vai aumentando ou diminuindo, né? Uma linha reta aqui, vamos deixar aqui aumentando. A velocidade vai subindo e de maneira constante. O que acontece? E a média disso? Você tem um movimento uniforme, a velocidade vai crescendo. Quanto seria a média da velocidade num certo movimento? Bom, quando você tem um movimento uniformemente variado, ele se desloca por um certo espaço, né? Se esse movimento uniforme fosse um movimento constante, qual seria a velocidade que ele teria que ter nesse movimento constante para deslocar esse mesmo ΔS que sofreu com um movimento uniformemente variado? E essa é a média. Essa é a média do movimento uniformemente variado. E como é que se calcula isso? Exatamente como se faz média comum. Né? Vou colocar grande aqui, ó, velocidade média no move, né, no movimento uniformemente variado, é a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. A gente tira uma média comum, né? E a gente calcula, assim, a velocidade média de um movimento uniformemente variado. Aquele movimento que foi aumentando a velocidade. Beleza, então vamos para a próxima etapa. Então agora a gente vai ver como chega nessa fórmula do fato de você ter aí a velocidade média
igual a velocidade inicial, vamos chamar de 1, né? Mais a velocidade final, ou o contrário, né? Tanto faz, dividido por 2. Como é que a gente chega nisso aqui? Vamos ver. Nós já vimos que nesse gráfico aqui, ó, quando a gente tem um gráfico de velocidade pelo tempo, se a gente calcula a área embaixo do gráfico, a gente tem aqui o ΔS, né? Numericamente, essa área, ela é numericamente, coloca um N assim, igual ao ΔS, certo? Então, vou colocar aqui, ó, a área, ela é numericamente igual ao ΔS. Lembrando que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, lembram disso? Eu vou passar isso aqui multiplicando e vai ficar assim, ó, ΔS é igual a velocidade média igual não, velocidade média vezes ΔT, ok? Então, no lugar do ΔS, eu vou colocar VM ΔT. Aqui embaixo, eu vou colocar a velocidade média vezes ΔT. Agora, e a área? Como é que se calcula a área? Bom, aqui, ó, dá uma olhadinha, nós temos um trapézio, né? Então, vamos calcular essa área aqui. Deixa eu apagar aqui para despoluir um pouco aqui, ó. Vou apagar um pouco isso aqui. Aqui também. Apagar aqui. Tá. Vamos dar uma olhadinha. Nós temos o trapézio para colocar como área ali. Então, vocês lembram do trapézio? Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Vou colocar aqui do lado, ó. Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Isso aqui é a área do trapézio. Então, vamos lá. Quem é a base maior? A base maior é isso aqui, ó. Quanto vale essa base maior? Vale V2. Então, nós temos V2 como base maior. Mais a base menor está aqui, ó. É o V1. Tem valor V1. Então, V1 dividido por 2 vezes a altura. Quem é a altura? A altura está aqui, ó. Apesar do trapézio o trapézio tá virado, né? Mas a altura é aquilo ali. Repare que essa altura vai de T1 até T2. Isso aqui é o ΔT, certo? Então, eu vou colocar aqui ΔT. E do lado de lá, o que a gente tem? Numericamente aqui. A gente tem velocidade média vezes o tempo, certo? O que dá para cortar aqui dos dois lados? Dá para cortar ΔT, ó. Tira ΔT, o que sobra? Vou inverter aqui, ó. Velocidade média é igual V2 mais V1 dividido por 2. Então tá aqui, ó. Velocidade média, mesmo no movimento uniformemente variado, aqui, ó, com inclinação, a gente calcula desse jeito. Olha lá em cima, tá aqui embaixo. Tanto faz, né? V1 mais V2 ou V2 mais V1 é a mesma coisa. É a média aritmética de 2 pontos, tá? Você escolhe 2 pontos, faz a média aritmética, e essa média é a velocidade média entre esses dois instantes aí. Beleza? Vamos para a próxima. Bom, pessoal, esse aqui é o último gráfico do movimento uniformemente variado. É um gráfico de aceleração pelo tempo. Tá? Como a aceleração no movimento uniformemente variado ele é constante, né? Nós já vimos isso, que a aceleração ela é constante no quê? No movimento uniformemente variado. E vocês lembram que no movimento uniforme não tem aceleração, né? A aceleração é nula, não tem aceleração. A aceleração é constante no movimento uniformemente variado, então a gente vai ter mesmo valor. Então fica assim, ó, sempre o mesmo valor. O tempo vai passando e ele fica aqui. Nesse caso aqui, positivo, fica uma linha em cima do eixo do tempo. Se for uma aceleração negativa, olha aqui, ó, aí fica embaixo, né? Olha lá. Uma aceleração negativa, você tem uma linha para baixo aqui, ok? Agora eu vou falar dessa área aqui. Aí tá aqui, ó. Para finalizar, então, se você tem o gráfico de aceleração em função do tempo, você tem uma linha reta, né? Como eu acabei de falar. Se for negativo, é para baixo do eixo. E aí tem um detalhe: você pode sair de um instante 1, tempo inicial, para um tempo final. Pode até ser 0, não tem problema, né? Você tem um certo instante inicial, um certo instante final, com uma aceleração constante. Repara que tem uma área aqui embaixo que é fácil de calcular, né? É um retângulo e ele é o quê? Essa área, ela é numericamente igual à variação da velocidade sofrida pelo móvel, certo? Então, se ele saiu, sei lá, com a velocidade de 20 metros por segundo e foi para 40 metros por segundo, vamos por outro valor aqui, 50 metros por segundo, 50 metros por segundo, qual que é a variação? A variação aqui é de 30, certo? 30 metros por segundo. Se você tiver o gráfico desse movimento aqui, o gráfico de aceleração, se você sabe qual é a aceleração, a gente calcula essa área, esse retângulo aqui embaixo, a gente vai chegar nesses mesmos 30 aqui. Ok? Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, tenho aqui um gráfico
que mostra uma aceleração de 5, né? Aceleração de 5, a aceleração é 5. E ele ficou com essa aceleração por, digamos, 6 segundos. 6 segundos, ok? Então vamos calcular a área aqui embaixo, essa área aqui desse retângulo aqui. Quanto tem de 0 até 6? Tem 6. E aqui quanto tem de 0 até 5? Tem 5. Como é que se calcula um retângulo? Como é que se calcula a área desse retângulo? A área, base vezes a altura. Base vezes a altura, então é 6 vezes o 5. Quanto que dá? 30. Ou seja, qual é a variação de velocidade nesse caso? 30 metros por segundo. Olha só. Ou seja, que é exatamente esse aqui, né? Poderia ser esse caso aqui. Tá bom? É bem fácil, só calcular a área embaixo. Lembrando que às vezes o gráfico fica lá para o lado negativo e aí você tem valores negativos. Por exemplo, você tem aqui ó, menos 5, né? De aceleração até aqui, ó, até, sei lá, 3 segundos. Tempo de 3 segundos, né? Aqui está o tempo em segundos. Então você vai calcular essa área aqui negativa, vai dar menos 15 metros por segundo. Essa aqui vai ser a variação da velocidade. Uma variação negativa, certo? Beleza? Então tá. Agora eu vou deixar exercícios para vocês. São duas listas, uma de Torricelli e essa daqui com gráfico de aceleração em função do tempo. São fáceis de fazer. Eu garanto que vocês vão fazer bem, bem tranquilamente. O Torricelli é um pouquinho mais difícil, mas mesmo assim vocês vão conseguir tranquilamente, tá bom? Depois eu faço um vídeo fazendo a resolução de todos eles, ou semana que vem, acho que é ao vivo, né? Semana que vem, se for ao vivo, eu vou fazer a resolução dos exercícios junto com vocês. Valeu, pessoal! Um abraço, até!